Continuando aqui o replay, tá? Nós estamos fazendo aqui a marcação para ver se forma o RGC. Lembrando que vamos priorizar venda, porque a tendência primária é de venda, tá certo? Mas caso rompa esses topos que nós marcamos aqui relevantes, a gente vai pensar em compra, tá ok? Mas compra sabendo que é um pullback, é uma compra mais arriscada. Prioridade sempre vai ser para venda nesse caso. RGC nós marcamos de novo, que forma um novo RGC, o R, o G tá aqui, tá? R, G. Não formou o C, tá, pessoal? Não formou ainda a confirmação. Como tá a velocidade 5, assim que formar a confirmação, eu vou dar uma pausa para explicar como que a gente entra nessa operação e quais são os nossos alvos. Olha lá. Esse candle aqui é o candle de confirmação, esse anterior. Tá certo? Como é que a gente vai entrar? Então, aqui nós temos o gatilho primeiro, temos o referência, esse primeiro como referência. Deixa eu pegar aqui uma caneta da cor, deixa eu mudar aqui a cor. Botar uma caneta em azul para ficar fácil a gente perceber. Bom, esse aqui é o referência, esse aqui é o gatilho, esse não confirmou porque fechou acima da mínima do gatilho, esse aqui é o confirmação, esse aqui é o de confirmação. Tá certo? Depois que a gente tem um candle de confirmação, o que é que a gente faz? A gente coloca a entrada, a nossa entrada, a primeira opção é colocar no gatilho, que a gente vai ver se dá gerenciamento para isso, tá? Eu vou entrar aqui com 3 contratos, sempre com 3 contratos, para poder fazer a parcial. Olha só, o gerenciamento aqui não fica tão bom quando a gente coloca. Por quê? Porque a distância lá para o topo é muito grande. Então, o que é que eu faço nesses casos, tá? Eu coloco um aqui na entrada, tá certo? Movo o meu stop aqui para cima e coloco uma outra entrada aqui com a mesma quantidade de contratos ou com o dobro de contratos, tá? Ou com a mesma quantidade ou com o dobro, nunca com a quantidade menor, tá bom? Então, essa é a técnica que eu uso, tá bom? Por quê? Porque se ele chegar lá em cima, eu ainda consigo me livrar desta operação, caso ela se confirme uma operação não boa, tá? Outra coisa. Vamos supor que eu pegue aqui dê essa entrada. Onde é meu primeiro alvo? Meu primeiro alvo, neste caso, tá certo? É aqui no pé desse outro candle. Por que aqui, tá? Porque se a gente traçar aqui de uma forma mais íngreme uma LTA, se a gente traçar aqui uma LTA, a gente vai ver o seguinte, que houve sim um rompimento, olha, houve um rompimento da LTA, a confirmação, tudo foi fora da LTA, tá certo? Mas quando ele volta para poder pegar, ele pode, primeiro, a distância aqui é muito grande, e depois ele já pode vir, pegar aqui e testar este candle, tá certo? Eu não tenho alvo. Se eu não fizer isso, meu alvo acaba sendo aqui embaixo. Aqui embaixo ele pode não chegar e me dar, apesar de ter chegado no primeiro alvo, me dá o stop. Então, nesse caso, o primeiro alvo é aqui, tá certo? Caso ele pegue aí de primeira. Vamos lá. Olha lá. A operação pegou, dando a pausa, olha, rapidamente. Ela pegou e já pegou meu alvo. O que é que eu faço com a minha segunda entrada que eu tinha aqui? Eu zero, eu não preciso mais dessa entrada. Aí o que é que eu faço aqui, ó? Ele já me protegeu o trade, eu vou baixar, tá certo? Deixo aqui com R$ 20. Se ele bater nesse daqui, né, nessa LTA é algo, se ele romper e for fundo, ele vai seguir a tendência e eu vou estar bem na foto, tá bom? Este meu alvo aqui, eu posso botar aqui pro topo, ser um pouquinho mais agressivo, para aproveitar bem o trade, caso ele vá a favor. Vamos acompanhar aqui o que vai acontecer. E lembrando que, nesse caso, eu vou fazer trailing stop sempre, tá? Então, olha aí, ó. Já vou fazendo trailing stop, vou descendo um pouco mais a operação, para não devolver o que eu já estou ganhando, tá bom? Olha aqui é interessante. Aqui ele pode ser, eu posso considerar isso aqui como um candle que voltou na confirmação de novo. Eu posso fazer uma segunda entrada aqui, tá certo? Com a mesma característica da primeira. Eu faço aqui, o primeiro alvo dessa entrada acaba sendo
acaba sendo esse ponto aqui, tá certo? E repito a operação. Ó, eu posso repetir a operação. Não gosto muito de fazer isso, tá? Principalmente porque eu chamo isso aqui de operação de rescaldo, não é a operação que eu gosto de fazer. Mas eu posso fazer. Nesse caso, eu vou fazer porque ele está muito favorável nesse caso, tá? Ele desceu, voltou no ponto e eu ainda tenho um ponto de alvo aqui fácil, tá? Não gosto de fazer, tá? Se eu perder a primeira, não gosto de fazer isso aqui a segunda. Mas nesse caso eu estou fazendo porque ele tem um ponto fácil, não chegou nos alvos que poderiam ter chegado. Olha lá, ele pegou. Vamos ver o que, que vai acontecer. Vou botar aqui, ó. Então eu já pego meu segundo alvo, desfaço de novo a entrada lá de cima e deixo o trade rodar. Pronto, o trade rodou, chegou no meu segundo alvo, tá? Duas operações com 3 contratos, não pegou meu segundo contrato, R$ 214 aqui na tela, tá? Eu vou ter que ampliar um pouquinho esse gráfico, acho que para poder ficar visível aí minhas operações, tá? Bom, feito isso, o que que pode acontecer aqui? Aí o que que eu faço, o que que eu vou fazer, tá? Eu vou ter que fazer rápido porque o trade está acelerado, senão vou perder a explicação. Eu vou e traço minha LTB e vou acompanhar essa LTB também, porque se ele romper essa LTB, onde vai ser meu primeiro alvo? Aqui no meio e talvez lá em cima. Tá ok? Então eu posso fazer a operação contra e a favor. Lembrando que aqui ele tá na consolidação, tá certo? Então se eu for pegar contra ou a favor, uma hora ele vai sair dessa consolidação, tem que tomar maior cuidado com isso, tá? E se ele sair e eu tiver na operação, eu vou ter que tomar stop mesmo, não tem saída. Aqui não tem outra coisa a fazer senão acompanhar. Nesse caso aqui eu tenho que esperar o rompimento de uma LTA, um LTB. Nesse caso aqui é a LTB, porque a LTA já rompeu, né? Posso tirar essa linha aqui, tá? Só vou fazer as marcações, vou dar uma pausa aqui para a gente fazer as marcações que a gente sempre faz, tá? Do RGC. Então aqui, ó, eu tô nesse daqui, eu já identifiquei o de referência, já identifiquei o gatilho, tá certo? Olha o que pode acontecer aqui, ele pode dar uma confirmação muito próxima deste alvo. Aqui é o alvo, ó. Aqui é o alvo que eu já imagino. Então, caso venha a confirmação, já pode ser muito próximo desse alvo. Eu vou ter a mesma situação que eu tinha em cima. Isso me confirma o que está acontecendo, né? Eu estou numa consolidação e toda consolidação é assim. Um detalhe, quando a gente está contra a tendência, muitas vezes ele não vai na parte de cima testar. Mas quando está nessa consolidação e a gente vai entrar, né, na operação e a compra, a tendência de queda, a compra nossa pode ser mais no fundo, tá bom? Por quê? Porque a gente pode ser mais agressivo, porque a tendência dele é cair e ele testar o fundo um pouco mais forte do que testar o topo, tá bom? Então, aqui nesse daqui passa a ser meu primeiro alvo, vou deixar aqui achurado. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não estou olhando o gráfico normal, só para aplicar a técnica explicando, tá, pessoal? Ó, gatilho certinho. Se não confirmar e romper fundo, o que, é que a gente faz? A gente ajusta a LTB. Por que, que eu não entro aí? Porque não confirmou, tá bom? Porque não houve confirmação. Então eu não entro. E se houver qualquer rompimento de fundo, ainda que seja mínimo, a gente faz o ajuste da LTB. E eu estou gravando aqui mostrando uma operação em consolidação, mas o ideal seria a gente esperar romper para um dos lados. Como o conceito é o mesmo, tá? Esse vídeo acaba ficando longo, então a gente vai fazer aqui dessa forma. Não continuou não confirmando. Olha o que aconteceu, não confirmou aquele lá, terminou na linha, mas não confirmou.
Vamos ver quando terminar esse candle. Então não confirmou, não faço nada, tá? Não confirmou de novo. Olha lá, fez fundo mais baixo. O que é que a gente faz aqui? Fundo mais baixo, ajusta essa LTB aqui. Então a LTB agora é essa. Para postar a subida, tem que romper isso daí. Tá bom? Ao mesmo tempo, a gente pode olhar aqui de cima para baixo, tá? Vamos ver aqui, ó. Rompeu referência, tá ok? Gatilho, confirmação. Confirmação. Deu aqui a confirmação. Por que não é interessante essa operação de fazer? Porque o primeiro alvo é aqui embaixo, é muito próximo, tá? O que eu prefiro fazer nessa situação? Esperar ele cair um pouco mais, volta nessa região, me dá essa mesma condição, referência, gatilho e confirmação, e eu entro numa posição mais confirmada, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Eu sempre gosto de pegar um paralelismo também, de acompanhar o paralelismo da operação, tá? Nesse caso aqui, ó, copio essa linha de cima e jogo aqui embaixo, então me diz que ele está caminhando neste canal, tá certo? Lembrando que qualquer operação de compra aqui é contra a tendência principal, porque olha, ele vem caindo ao longo do tempo, e a operação de venda, a gente está seguindo a tendência, tá? Caso ele suba, vai ser um pullback, caso ele desça, é continuidade da tendência. Faz o teste de rompimento. Tá? Praticamente encosta no canal de novo. Tá? Meio que consolida nessa parte de baixo, daí formando mais ou menos uma bandeira, tá certo? Qual a expectativa aqui, pessoal? Aqui é que ele vá acompanhar esse canal aqui. Em algum momento, ele vai fazer um teste nesse canal. Quando ele chegar aqui nesse teste, a gente vai traçar a nossa LTA. Ele vai romper a LTA, voltou, testou, caiu, tá? Essa é a expectativa. Vamos ver se ela se confirma, tá? E aí, como a expectativa é essa, eu posso também fazer a contratendência de pegar essa subida, tá? Que agora está começando a ficar um pouco mais distante, está começando a ficar um pouco mais interessante, tá? Essa subida. Lembrando que seriam 9h53 da manhã, próximo da abertura do mercado. Então talvez seja interessante esperar o mercado abrir. Nesses momentos, muitas vezes nem é muito bom a gente estar posicionado, porque o mercado pode ter uma, uma reversão do movimento e a gente fica com um viés, fica enviesado, né? Mas ó, esse daí já é o gatilho, né? Tem uma referência ali, aqui é o gatilho. Vamos ter situação parecida com a de cima, né? Se tiver a confirmação, vai ser uma confirmação muito próxima do alvo, tá? Me interessa aqui agora acompanhar esse movimento para pegar, na verdade, a venda aqui, tá?
Aqui daria a venda, mas é vender fundo, então eu prefiro não entrar. Aqui dá os elementos do RGC, mas eu prefiro não entrar porque é rompimento de fundo. Se der, vai ser rompimento de fundo, né? Se confirmar. Prefiro ficar aqui esperando a subida dele para depois pegar na queda. Essas linhas já não interessam muito. A gente está vendo aqui que está tendo um teste de fundo, tá? Na verdade, está tendo um rompimento de fundo aqui, tá? Um rompimento confirmado, então esperar realmente essa volta e a venda, tá? Romper o fundo aqui. Em movimentos muito curtos, muitas vezes a gente nem pega essa descida, tá? Mas olha aqui, ó, o que ele veio fazer? Veio testar aqui próximo da região desse paralelismo, que aqui é posso chamar de uma LTB, tá? Na parte de cima. Testa e agora vamos ver se vai dar os elementos aqui, né? Que muitas vezes costuma até dar nessas situações, ó. Referência é esse maior, tá? Não deu gatilho ainda. Agora deu gatilho, tá? Muito próximo do alvo. Deu confirmação, mas já chegou no fundo. Então não é uma operação que a gente vai entrar ainda, tá? Não é essa operação que a gente vai entrar ainda. O que a gente pode, opa, peraí, deixa eu só. O que a gente pode avaliar é uma entrada no. Deixa eu pegar aqui para ver se fica. Aqui é um dos testes de rompimento, muito curto o alvo. O alvo aqui é no fundo, né? Apesar de ser um candle, mas é um alvo no fundo. E se não resolver aqui, a gente vai tomar um stop, tá certo? Mas a gente pode fazer também essa aqui mais íngreme. E aí o ponto de entrada seria aqui em cima. Eu prefiro esperar essa operação. Apesar de achar que essa daqui daria lucro, tá? Ó, se entrasse aqui agora. Mas eu não vou entrar, tá? Só para ver a marcação. Ampliar um pouquinho mais o gráfico para ficar um visual mais fácil. Bom, situação como essa não tem muito o que fazer. A gente tem que esperar a volta, tá? Se quiser entrar na tendência, quiser entrar na venda, tem que esperar a volta. Não tem muita alternativa aqui, tá? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer essa marcação aqui e ir acompanhando, tá? O gráfico está acelerado, durante o dia a gente tem que ter uma paciência ainda maior para procurar essas entradas. Tem que ser realmente bastante paciente, porque senão a gente acaba fazendo entradas indevidas, né? Arriscadas, que não é intenção, não é nossa intenção aqui, tá?
Uma das razões da gente não entrar adiantado, ó, porque se entra aqui no gatilho, por exemplo, uma operação começa aqui, o gatilho faz você passar, no mínimo você passa calor, se você não tomar stop, né? Então, por isso que a gente não é muita vantagem fazer essa entrada no gatilho, tá? Só depois da confirmação. A expectativa aqui é que toque esse canal que se formou aqui na subida na parte de cima, desça um pouco, toque na segunda vez e aí sim a gente deve estar preparado para a entrada, tá? Se ele romper aí, a gente vai ter que é o caso, né? A gente vai ter que acompanhar, mas talvez não dê para a gente fazer a operação. Por que que não dá para fazer a operação? Porque ele já rompe e ele já vai no primeiro alvo que é aqui, ó. Aqui é o primeiro alvo. Então ele já faz isso, ele já entra, já rompe e já vai no primeiro alvo. Então não tem como fazer essa operação, tá? E se a gente olha o RGC, ó, olha se não está dentro da técnica, RGC aqui, ó, né? Deixa eu tirar essa linha aqui, atrapalhando. Olha o RGC aqui daquela operação anterior, R, né? O gatilho, na verdade, é esse daqui, ó. Não teve nem confirmação. Agora muda tudo, né? A gente passaria a ter isso daqui, esse cenário, né? Ou para subida, que é o que eu acredito que vai fazer, ou para descida, que é assim. Esse aqui passa a ser o referência, né? Baita de um candle que é referência. Sempre diminui o gráfico para entender o cenário que a gente tá? Tá num cenário aqui de realmente teste de fundo. Talvez venha aqui um rompimento interessante, mas teria que romper fundo e voltar. Enquanto não faz isso, nós vamos torear as operações que vão surgindo. Seriam mais ou menos o horário, na verdade, 10h30 da manhã, a gente teria feito R$ 214 dentro da técnica, tá? Vamos acompanhar aqui para ver o que acontece. A gente percebe aqui uma nova consolidação, né? Agora nessa região aqui de baixo. Uma nova consolidação aqui embaixo, ó, como eu vinha falando. Tá? Então essa aqui é uma região que consolidou. Ó, essa aqui é uma região de consolidação, ó, bem clara. Tá? E nessa consolidação ele deve escolher um dos lados para ir, ou para cima ou para baixo. Tá? Como a gente sempre estaria priorizando venda aqui na operação dessa do dia, então a gente sempre vai procurar, de repente, vender no topo dessa consolidação, né? Para tentar ver se acompanha o movimento. Mas para isso a gente tem que ter um sinal de venda.
Olha, ele rompe para cima, tá? Que nos faz crer que se ele continuar rompendo, o alvo será esse daqui, tá? Faz um pivô de alta, começa a subir, volta, tá? E aqui não tem nada pra gente fazer, absolutamente nada pra gente fazer, nada. Por mais que seja que gere ansiedade durante o dia, o que a gente tem que fazer é exatamente isso, é esperar. Esperar um momento para entrar, tá? Olha lá. Expectativa de teste nesse primeiro ponto chegou, tá passando um pouco mais, tá? Já tá testando, na verdade, até o topo aqui. E aqui nesse teste de topo, vale a pena a gente esperar o, o movimento aí do RGC. Tá? Por que vale a pena? Porque geralmente, porque forma um topo duplo, geralmente, mesmo que ele vá estourar, vá subir, ele consegue nos proteger na operação, e se ele cair de uma vez, a gente está com uma operação excelente. Tá? Mas a gente não vai fazer nada fora que fuja da técnica. Ó. Ó, não vou fazer entrada porque eu acho que vai cair, eu vou fazer entrada porque a técnica vai me dar um sinal. Olha lá, ó. Enquanto ela não me der o sinal, eu não faço. Porque essa subida aqui pode ser uma subida que vá muito mais longa, que acabe sendo muito mais longa mesmo que caia, tá? Ou pode, de repente, é difícil, mas pode mudar a tendência também, tá? Acho difícil, mas pode acontecer. Deixa o gráfico um pouco ampliado. Só vou dar uma pausa aqui para fazer as marcações. Né? Lembrando que eu estou numa velocidade muito mais alta que a do mercado, então eu posso dar essas pausas aqui e fazer as marcações numa boa que durante o mercado eu conseguiria fazê-las. Aqui, ó. R, G, não teve confirmação ainda, tá? Se tiver confirmação, cabe uma entrada. Não teve confirmação ainda. Lembrando, tá, pessoal? Por que que tá tentando fazer a entrada de venda? Porque a tendência é venda. Porque se não fosse isso, eu pegava o sinal de compra lá embaixo e subia comprado, tá? Então eu vou tentar seguir sempre a tendência. Só lembrando aqui, ó, a importância de seguir a técnica. Não deu confirmação, não deu entrada. Ele formou um novo candle de referência. E é esse candle que a gente vai usar a partir de agora, tá? Se ele subir mais um pouco, o candle será outro, tá? Será até melhor para a gente, porque diminui o stop na eventual entrada. Olha que interessante. Esse aqui é a referência, esse aqui é o gatilho, só que o gatilho, tá? Mesmo que dê a confirmação, já é em cima do alvo, tá? Então, prefiro esperar romper esta outra LTA aqui, ó, maior. Porque essa daqui, se caso rompa, já vai ser em cima do alvo, tá? E mais uma vez, não dá entrada e de repente a gente está se livrando aí de passar calor, tá? Por quê? Porque a gente está seguindo a técnica.
Evitei de passar calor, por quê? Porque não deu sinal. Sempre que eu segui a técnica, acabou sendo vantajoso pra gente, tá? Na verdade, o que está acontecendo é que a gente, ao invés de ficar passando calor, vai escolher um ponto melhor de entrada, tá? Agora, se ele se estender muito e houver o rompimento desta linha verde aqui, talvez um rompimento muito forte, a gente espera uma volta para pegar uma subida também, né? Porque aí pode ser um pullback. A gente pode seguir o pullback, tá? Jogo de paciência. Aqui, jogo de paciência. Ele está indo para o segundo rompimento relevante, o que nos faz já pensar se não vai ser interessante pegar a compra disso aqui, ó. Por quê? Porque ele rompe esse topo, mesmo sabendo que é um pullback, a distância aqui é muito grande, ó. Ó, ele rompe esse topo aqui, são 18 pontos. Então, de repente, se ele voltar aqui e der um sinal de compra nesta região do topo, vale a pena comprar, tá? Mas se ele der uma venda aqui, também vale a pena vender, tá? Por quê? Porque a gente tem... Opa, deixa eu dar uma pausa aqui para ver. Ó, referência, gatilho, confirmação. Então, aqui é o gatilho, aqui é a confirmação. Aqui nesse momento, vale a pena vender. Por que vale a pena vender? Porque, olha só, o teste dele provavelmente vai ser nesse teste de topo rompido, tá? Ou aqui, né? Ou nesse ponto aqui, ó. E aí tem que ter um pouquinho de ponto de atenção, porque esse ponto aqui já chegou, tá? Outro detalhe aqui, nós temos um stop aqui definido, dá para a gente botar uma entrada escalonada, tá? Mas muito provavelmente ele vem aqui para testar esse topo rompido, tá? Então o que que a gente faz aqui? Ah, outra coisa, a gente pode ajustar essa linha, ó, essa linha aqui, e vai ver que houve de fato um rompimento, inclusive dessa LTA, né, lá de trás. Então, cadê o gatilho? O gatilho tá aqui, ó, referência gatilho. Eu posso entrar aqui, né, colocar aqui na entrada do gatilho uma venda e, como eu sempre faço, no topo do gatilho, mais uma venda, baixo, junto o stop definido, tá certo? E a gente faz. Se pegar a ideia primeira, a gente já não precisa fazer a segunda, a segunda entrada. Vamos lá. Tá? A parcial no lugar certo, que é quando ele voltar, ele vai formar um fundozinho aqui, a parcial é nesse fundo, a primeira parcial, tá? Se é que ele vai pegar, né? Talvez nem pegue nossa entrada. Vamos ver se isso vai acontecer.
De vez em quando a gente diminui o gráfico para ver o nosso contexto de mercado, tá certo? Ele está chegando aqui, ó, lembra que esse ponto aqui é um teste de fundo, tá? Então a gente tem expectativa que ele vá bater aqui nesse fundo, tá bom? Tá ok? Mas se não bater e subir de uma vez, o que acontece? Nosso stop tem que estar aqui mesmo, onde ele está. A gente já tem um financeiro durante o dia que vai dar mais ou menos vai dar um pouco menos, né? É um pouco menos do que o stop que a gente vai tomar, seria um pouquinho maior, tá? Mas seria a maneira correta de entrar nesse trade aqui. Bom, fez aqui, não deu entrada e já formou um pivô de baixa. O que é que eu vou fazer aqui agora? Agora, se ele der um sinal de compra nesta região, neste suporte, aí vale a pena entrar, porque talvez ele vá lá testar novamente o topo. Tá ok? Então vamos ver aqui. É uma pena que aqui não foi na nossa entrada, porque a gente fez a leitura certinha, que ele viria pelo menos aqui testar esse topo rompido, e seria uma baita de uma operação. Mas ele não foi lá buscar, ele foi sem a gente, tá? Deixa eu olhar ali em cima, ó, referência, o gatilho aqui embaixo, ele não voltou no gatilho, tá? A gente até colocou a entrada, mas ele não voltou. E não voltou, a gente não vai fazer nada, ao contrário. Como estava prevendo, olha aí, ó. Olha aqui o que acontece. Aqui embaixo ele testou o topo rompido e está começando a voltar, tá ok? Bom, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui é referência, esse é gatilho, esse aqui passa a ser a confirmação. Se realmente confirmar, nossa entrada, nós vamos ter uma entrada aqui, tá? E vai casar com o nosso primeiro alvo. Vamos ver se isso vai acontecer. Vamos ver se vai confirmar, né? Não confirmou, a princípio não está confirmado ainda. Não confirmou, então a gente não entrou comprando. E ele tem que confirmar até quando essa confirmação pode acontecer? Até antes de romper o fundo, tá? Não, realmente não confirmou. Então, esse capa, inclusive, romper fundo. Não rompeu também. Rompeu o fundo. O que é que a gente faz? A gente faz o ajuste da LTB. Dá uma pausa aqui. A gente vai fazer um ajuste na LTB. Como assim um ajuste na LTB? Ele não rompeu o fundo, né? Então a gente vai fazer o que aqui? A gente vai fazer isso daqui, ó. Note que nessa proporção não ficou tão interessante mais entrar, porque o primeiro alvo é muito curto, é muito próximo daqui, tá? Interessante seria ele cair mais um pouco, tá? Para nos favorecer aí num alvo um pouco mais longo. É o que está acontecendo agora. É uma pena que a venda a gente não conseguiu fazer, mas dentro da técnica deu a entrada, mas não voltou lá para pegar a nossa venda, tá? Então a gente fica de fora mesmo nessas operações, não tem jeito. Apesar de ter rompido o topo, ele está voltando. É provável que dê uma compra aí para testar, né? Rompeu esse topo aqui, subiu, voltou para testar. É provável que dê uma compra para pelo menos testar esse topo, seja no meio do caminho ou 75% do caminho, tá? E aí, isso acontecendo, a gente entra aí numa operação de compra, tá? Então, pausa aqui para poder fazer na marcação, ó.
Dentro da técnica, esse aqui é o gatilho. Opa, vamos lá, vamos lá. Só para gente, para materializarmos aqui o que está acontecendo. Bom, aí a gente vê que aqui tem uma referência, né, subindo um pouco mais. Esse aqui é o gatilho e esse aqui, essa daqui é a confirmação. Então, ele deu uma confirmação de compra, que é o de novo que a gente está esperando. O que é que ele está esperando aqui? Que ele suba, rompa isso aqui e vá pelo menos testar esse topo, seja aqui nesse ponto azul, seja lá em cima mesmo, mas nossa expectativa é essa. E testar esse topo é um alvo muito interessante, então nós vamos fazer essa entrada aqui, ó, pelo alvo que nós temos, tá? O gerenciamento não é tão ruim também. A gente vai fazer a mesma coisa técnica que a gente fez na outra, coloca ali, escalona a entrada, né, com a operação aqui no fundo, tá? Caso dê parcial, a gente tira essa segunda operação. Opa, deu a parcial, dou uma pausa, tiro essa operação que não faz sentido eu entrar nessa operação, tá certo? O trade já está protegido aqui, então eu vou acompanhar. E esperar que ele vá fazer o teste de topo. Se é o teste de topo que eu espero, eu posso subir esse alvo até o topo. Não preciso ficar com esse alvo aí, tá? E vou fazendo naturalmente o trailing stop, porque eu estou no início do dia, estou apenas com R$ 320, 240, né? 270 mais ou menos, e eu não posso perder esses valores que estão fazendo aqui, até porque ele pode voltar esse trade, tá? E nossa expectativa é em algum momento pegar a venda. Então eu tenho que realmente ir capitalizando esses resultados. Bom, vou parar aqui um pouco. O que é que nós temos aqui? Referência, de cima para baixo agora para venda. Referência, gatilho, mas não temos a confirmação. Vamos ver se vai dar a confirmação. Mais uma vez, vamos ver o contexto de mercado. Né? O que a gente está esperando? Um teste de topo, rompimento, e aí vai vir testar o fundo. Aí nesse teste de topo, né? Teste de topo. Se romper para cima, subida. Se romper para baixo, teste de fundo. Tá? Nós traçamos aqui a nossa LTA e vamos acompanhar o enterro aqui até. Olha lá. Ó. Se eu tivesse segurado a operação, eu teria dado um belo de um gain, tá? Mas como está considerando aqui início de dia, a gente tem que fazer um pulmão para entrar, escolher uma operação dessa mais para o meio do dia, para o final do dia e acompanhar até o fim, tá? Porque aí a gente já vai estar com dinheiro saudável e se voltar um pouco não faz diferença. Aqui faz diferença, né? Você está com 215 e passa a ter 300, a diferença é considerável, né? Vou dar uma pausa aqui para a gente acompanhar o que está acontecendo, ó. Referência, gatilho. Mesmo que dê a confirmação, aí a confirmação é muito próxima, talvez não seja interessante. Se bem que a confirmação aí é para teste de fundo, tá? Pronto, aqui ó. Vamos lá. Vamos lá. Ó, a referência, apesar de ser grande, é enorme a referência. Gatilho. E essa aqui é a confirmação. Vamos ver o nosso gerenciamento como é que fica. Fica o gerenciamento exatamente igual que a gente vem fazendo lá, tá? O que a gente vem fazendo antes. Como assim? Uma entrada aqui, tá certo? Sobe o stop um pouco para fora e bota a segunda entrada aqui, casando um pouco para baixo esses stops, tá? Então, eu queria que pegasse os dois para mostrar o que a gente faz depois que pega as duas operações, tá? Mas mesmo durante o dia a dia,
né, na operação real, dificilmente pega a segunda operação quando a gente entra dentro da técnica. Olha lá, ó. De novo, eu vou e apago o segundo contrato. Esse daqui já está protegido. Eu acredito na queda, vou colocar uma proteção fixa aqui com R$ 35 e vou esperar aqui chegar no fundo R$ 160. Dessa vez eu espero. Se não acontecer, né, e lógico, à medida que for rompendo, eu vou fazendo trailing stop, como é o caso aqui, ó. Vou fazendo trailing stop. Os 35 já viraram 60 e a gente vai tentar chegar nesse fundo, tá? Vamos tentar ver se a expectativa de teste de fundo acontece ou não. Tá? Por quê? Porque aí a gente faz um saldo bastante positivo. Tá bom? Eu poderia até estender um pouco mais esse teste de fundo para baixo, tá? Mas como eu falei, financeiro a gente está fazendo, no entanto a gente fazer uns R$ 500, R$ 600, a ideia é que a gente vá protegendo o trade aí o máximo que puder, né? Protegendo o financeiro, ó. Ele caiu, eu posso baixar para cá, ó. Tô protegendo já 85 dessa operação. A expectativa é pegar os 160, mas eu vou proteger aqui agora 100, tá? Vou deixar voltar e vamos ver o que que acontece. Tá? Aqui na operação. Se voltar e me estopar, não tem problema, a gente está salvando mais R$ 100 numa operação que, né, a gente fez a leitura correta. Tá? Expectativa de cair, eu poderia baixar ainda mais aqui, fazer isso aqui, às vezes eu faço, tá? Ó, eu arrisco assim, ó, eu boto em vez de 160, 120, baixo o outro para 220, por exemplo, tá? É que geralmente nessas quedas, forma um fundo duplo, ele tende a voltar bem para fazer um teste, aí acaba tirando boa parte do que a gente já ganhou, tá? Mas nesse caso aqui já estou com 135 protegido contra 220, era 160, pronto, me tirou. Não tem problema nenhum, tá? Tirou, não rompeu o fundo, aí o que que a gente vai acompanhar? A gente vai acompanhar aqui agora o gatilho de compra, tá? Ó, vamos ver aqui se vai dar gatilho, ó. De gatilho já deu, né? Vamos ver se vai dar a confirmação, ó. Ó, deu aqui, fundo, gatilho de compra, né? Vamos ver se dá confirmação de compra. Não, não confirmou ainda. Aí nem ainda, nem de forma alguma. Então, naquele caso lá, que a gente saiu fez o trailing stop e baixou, foi interessante. Por quê? Porque senão ia estopar a gente aqui em cima. Ou seja, com 100 e não com 135. Já foi mais 35 pro bolso, tá? Lembrando que até agora só pegamos operações com 3 contratos. Não conseguimos pegar uma operação com mais do que 3 contratos. Deixa eu ver se o relatório de performance está aqui pra gente poder ver. Tá, mas não tá, não tem um detalhe. Tá, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui um relatório de performance novo para ver se ele vem com, aqui, ó, tá aqui, ó. Yuri, deixa eu pegar aqui onde a gente estava. Opa, não era nesse gráfico, não, era nesse outro aqui. Pronto. Ai, 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 e agora? Deixa eu ver, era nesse aqui, sim, é nesse aqui. Estava aqui dessa forma. Olha o nosso relatório de performance. Olha como está o nosso relatório de performance. Tá, nós fizemos 4 operações, R$ 433. Não sei se vai carregar o gráfico, mas se carregar vai ser muito bom. Não, não está carregando o gráfico, deve estar com defeito. Mas em nenhum momento a gente ficou negativo nessas operações, tá?
Então, 3 operações, somente 3 contratos, ó, 3, 3, 3, 3. 3 vendas, que é o nosso foco, e uma compra que foi contra a tendência, compra consciente, tá ok? Vamos ver se a gente faz mais uma operação aqui, ou com gain ou com loss, para poder a gente parar o replay, né, que já será suficiente para a gente entender um pouco de como nós fazemos essas operações, tá? Lembrando que seria aproximadamente 12h59 da manhã, e com 3 contratos teria feito R$ 430, 3 contratos no dólar, tá? Evidente que se a mão for um pouco maior, e no meu caso, eu opero com a mão um pouco maior, esse resultado aí seria pelo menos o dobro, tá? Opero com a mão maior, mas mantendo a mesma técnica. Então, assim, não existe prejuízo das partes. Agora ficou aqui nesse canal, né? A gente vai ter que esperar realmente o que vai acontecer. Se ele de repente rompe essa LT, B aqui fica, dá uma compra pra gente. Ó, olha aqui o que está acontecendo, ó. Referência, gatilho, tem a confirmação, tá? Mas se a gente traçar um LTB aqui, ele já está chegando no primeiro alvo. O que é que eu espero nesse caso? Formar um ou dois candles positivos aqui, para que a gente possa, né, prosseguir. Para que seja confirmado realmente, porque ele pode só fazer esse teste aí e cair, tá? E por que compra? Porque ele está na parte de baixo. Se ele estivesse na parte de cima nessa consolidação, e a gente procurar a venda, tá ok? Lembrando que compra corre o risco disso aqui vir para baixo, porque a tendência primária é queda, tá certo? E a gente tem que estopar. Então é uma operação sempre contra a tendência, é uma operação arriscada, tá? Aqui que a gente faz? Traça a nossa LTA e tenta pegar. E aí, pessoal, olha só, eu estou fazendo análise tanto na tendência quanto na contra-tendência. Então não tenho que, né, dizer assim, ah, não, está escolhendo a operação para aplicar técnica. Não, estou aplicando a técnica sem escolher aplicar, sem escolher operação nenhuma, tá? Aqui, eu vou procurar venda, tá? Vou procurar uma operação de venda aqui. Então ele está consolidando, formando um, meio que uma bandeira aqui em cima. Eu tenho aqui referências, né? Agora eu tenho um gatilho. Agora eu tenho um gatilho, eu precisaria de mais um para ter confirmação. Tendo a confirmação sem romper fundo, sem romper topo, a gente imagina que vai testar esse fundo, tá? Que talvez dê para a gente completar o financeiro para parar o replay. Tá? Tendo a confirmação aqui nesse caso aqui da venda, eu vou fazer a venda aqui? Não, não vou fazer, tá? Como isso aqui está num caixote, vamos dizer assim, eu sempre vou esperar, neste caso, o gerenciamento mais propício à minha operação, tá? Que seria pegar aqui em cima. Esse seria o mais propício para a minha operação, tá? Que ainda assim é arriscado, tá? Por que arriscado? Porque esse teste que veio fazer aqui, ele veio fazer o teste do gatilho. Olha que interessante aqui, tá? O gatilho de compra, ó. Ele veio aqui, ó, referência, gatilho. Ele veio no gatilho de compra. Testou o gatilho de compra que não tinha sido testado antes. Olha lá, ó. Olha como essas observações nos livram de calor, né?
E aqui eu tô fazendo com pouco tempo para pensar, porque eu tô fazendo no replay vezes 7, né? Não tô nem vezes 5 mais, tô no vezes 7 para ganhar tempo. Vamos ver o que acontece. Tá, na operação do dia a dia eu fico fazendo essas operações olhando o índice dólar ao mesmo tempo, tá? Que vai me dando mais oportunidades nas lacunas de tempo que a gente tem. Ó, a referência gatilho deu a confirmação. Olha só, deu uma confirmação de venda aqui, ó. Só para a gente materializar aqui essa confirmação, ó. Referência é esse cara aqui, ó. Referência. Esse aqui ficou abaixo, é o gatilho. E esse aqui ficou abaixo da linha, é a confirmação. Então vou ampliar aqui para a gente poder ver melhor. Olha lá, ó. Aqui, ó. De novo. Referência, gatilho, esse aqui é a confirmação. Então, em teoria, tá dando uma operação de venda aqui, tá? Tá dando operação de venda, tá? E onde seria a entrada aqui? Seria a partir do gatilho, ou seja, aqui é o gatilho. Então, nesta região, tá? Como tá ali e tá meio encaixotado, eu vou colocar de uma forma mais agressiva, né? Eu vou botar esta entrada aqui, tá? Neste ponto, a minha primeira parcial seria aqui no fundo, né? Neste fundo. E meu segundo contrato, que é o contrato de escalonamento da operação, ficaria aqui em cima. Reduzo esse stop, né? Porque não tem necessidade numa operação dessa de ter um stop tão grande. E vamos ver se a gente consegue fazer a operação. Não fez a operação ainda. Bom, a operação não aconteceu, não interessa mais esta operação, tá? Por que ela não interessa mais? Porque ela já veio aqui duas vezes, já voltou. Primeiro não rompeu para baixo, não pegou a operação de primeira, tá? Então essa aqui já começa a ficar arriscado para poder entrar, tá? Já fico sem saber se é uma operação que vai acontecer para venda ou para compra ou uma nova consolidação, né? Olha, acompanhando aqui o gráfico, como é que seria? Como é que está o gráfico? E assim, a técnica fala para onde nós vamos entrar, tá? Não adianta ficar querendo adivinhar, nem querendo. Técnica fala onde é que a gente vai entrar, tá? Então, se ela fala, vamos ouvir a técnica, né? Vamos ouvir o que está dizendo o gráfico. Tá? O gráfico está me dizendo que ele não vai entrar aqui, que demorou aqui para romper. Eu posso já considerar uma subida aqui, já, já desenho um paralelismo entre as operações, entre os candles, tá? Então, o que é que eu posso esperar aqui? Ter expectativa de vir aqui em cima e aqui em cima, sim, dar uma operação de venda. É como a gente está sempre procurando venda, né? E é interessante pensar em venda porque, ó, topo, topo menor, né? Fundo não foi rompido apesar disso tudo, né? Tem aqui a dificuldade do fundo que não foi rompido, tem uma barreira aqui no fundo, né? Mas o sinal, caso rompa esse fundo aí, está confirmadíssimo a venda do dólar.
Teria sido uma operação de venda que daria certo, mas assim, o risco era muito grande. Operações como essa eu prefiro não fazer durante o dia. Ó, aqui é interessante, por quê? Aqui é uma operação de teste, ele está vindo testar o ponto rompido. Uma vez que ele rompeu isso aqui, tá? Ele tende a testar este ponto, ó. E aqui dá para a gente fazer uma operação saudável, ó. Olha só. Se ele conseguir testar esse ponto aí, o primeiro alvo aí é o fundo. Ele testa ali, volta no fundo, já dá a nossa parcial, tá? Ele fez o que a gente queria, mas a gente não está na operação. Vou tirar isso aqui daqui e esperar um ponto melhor. Mas aqui seria uma entrada por price level, tá? Olha lá, price level funcionaria. Quer dizer, não sei se funcionaria, né? Não daria ainda parcial. Passaria um pouquinho de calor. Mas está formando uma bandeira e essa bandeira vai me dar uma entrada de venda. Deixa eu só achar as confirmações dessa bandeira, tá? Ó, mas ela vai me dar uma entrada de venda aqui. Deixou de ser uma bandeira porque rompeu. Uma operação aqui confirmada de venda. Um alvo curtíssimo. Vamos lá, olha só. Um alvo curtíssimo, que é o alvo, na verdade, é nessa LTA aqui, mas é uma operação dentro do gerenciamento, tá? Então, vale a pena aqui entrar, botando o stop aqui nesse ponto, tá bom? Subindo essa parcial, pelo menos para aqui, para esse ponto aqui. Aí, se a gente conseguir pegar essa operação, talvez ela vá testar fundo. E se ela for testar fundo aqui, aí sim a gente tem o nosso trade, né, com uma relação de ganho boa. Se ela não for testar fundo, a expectativa é que ela me dê essa parcial para poder proteger a operação, tá? Outra coisa que eu poderia fazer nessa operação confirmada é fazer um escalonamento, tá? Ó, o alvo ficou muito curto dessa operação. O alvo é aqui, ó. Agora, ó. Ele subiu e desceu, o alvo é no fundo anterior, tá? Então ficou aqui muito curto, deu certo a operação, mas uma operação que a gente, na real, a gente passa com muito calor, tá? Já protegi, aí, ó, já protegi a operação de risco, já protegi, né? Porque eu não vou ficar segurando a operação que pode me dar um loss, né? Sempre que eu entro na operação, meu pensamento é como eu faço para me proteger do loss, tá? Então, tem a oportunidade de fazer uma parcial, né? Eu percebi uma situação de risco que pode subir, ou foi
um pouco além do controle, eu faço minha parcial, tá? Não tenho dúvida disso. Faço e protejo. Ainda que ele volte e suba tudo de novo, não tem problema. Tá? Olha, mais uma vez, como é importante não se antecipar fora da técnica, né? Eu poderia estar tomando um stop aqui, ó. Se não protejo a operação, fico acreditando que vai no fundo, não vai. Poderia tomar um belo de um stop. Agora resolveu de fato ir testar esse topo. E aqui a gente vai tentar novamente uma operação de venda, né? Sempre tentar a venda. Está consolidado, né? Está consolidado, não rompe de forma específica nem topo nem fundo, né? Dá falsos rompimentos ou fica abaixo ou acima, né? Do fundo, né? E a gente vai aproveitar isso aqui para poder achar uma operação de venda, ok? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Vou te dar um pause aqui que pode ter pintado já aqui a nossa operação. Então vamos lá, ó. Referência, gatilho, confirmação. Referência, gatilho e confirmação já voltou no ponto. A gente dormiu, eu que domino o ponto aqui, né? Mas eu vou botar uma entrada aqui escalonada, tá certo? Porque aqui eu acredito que vale a pena a gente, nesse teste de topo, a gente entrar. Não sei se eu vou conseguir mais, né? Perdi o time ali, ó. Mas consegui entrar. Qual a expectativa aqui? A expectativa, nesse caso, né? Como ele está ali muito próximo, voltou e foi adiante, é que ele venha testar aqui, né? Aí, ó, vamos lá. Testei, botei, tiro a outra entrada escalonada que eu não preciso mais dela, tá certo? E deixo a operação rolar, tá ok? Vou proteger aqui, ó. Neste caso, vou fazendo o trail stop de uma operação importante, porque eu quero finalizar este replay. Então foi uma operação que deu certo, foi no nosso alvo, né? Um pouquinho mais, tá? Mas nós esperamos chegar aqui para poder fazer isso, tá ok? Vamos lá, vamos olhar o nosso relatório de performance. Fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis operações com R$ 512, sendo que uma dessas operações, duas delas, né? Uma de 40 e uma de 10, eu posso dizer que essa operação não deu 100% certo. É,
ficamos caçando tanto venda quanto compra, mas foi muito mais fácil entrar nas vendas. Tanto é que temos somente uma operação de compra, restante tudo venda, tá? E R$ 512 no que seria mais ou menos agora às 15 horas da tarde, tá? Sempre trabalhando com 3 contratos. Então, é possível sim ganhar dinheiro com 3 contratos. Só operei dólar, na prática a gente consegue operar dólar e índice. Só operei com a mão, apesar de escalonar, não pegou nenhuma entrada escalonada, né? Utilizando sempre a técnica. Então, assim, a questão é paciência e usar, tá? Abraço, espero que contribua aí com o operacional de todos.